Olá, meus irmãos, vamos estudar a lição? Estamos aqui para mais um episódio, para mais um estudo da lição da Escola Sabatina dos Jovens. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui no canal Remanescente. Te convido a estar conosco aqui estudando toda semana. É somente um vídeo, mas é um vídeo por semana, onde a gente vai tratar toda a lição. Essa lição dos jovens que é tão importante, que trata sobre a identidade da igreja. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante. É um vídeo difícil, um conteúdo complicado, exatamente por ser aí uma das bases fortes que a igreja adventista sustenta. Eu não estou aqui hoje, primeiramente, para dizer para você assim, não guarde o sábado. Não é isso. Você vai entender no decorrer do vídeo o que nós iremos tratar, o que de verdade nós iremos falar a respeito do sábado. E aí, precisamos guardar? Não precisamos? Vamos ver no decorrer do vídeo, no estudo dessa lição. Nós vamos continuar fazendo como a gente vem estudando todos os episódios. Para você que já assistiu o primeiro e o segundo, importante. Para você que ainda não assistiu, volte ali, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar também os dois vídeos, né, um link para você ser direcionado para os dois estudos das duas primeiras lições. A gente já conseguiu ver que tem algumas incoerências ali bíblicas. E nós iremos estudar a lição com vocês, que eu não abri essa lição. Vou abrir junto com vocês aqui. Vamos ver o que a lição vai trazer. E eu tenho comprometimento com a palavra, então nós iremos ficar focados na palavra. Se a lição trouxer alguma coisa que esteja em não conformidade com a palavra, eu sou obrigado a falar, tá? Então eu vou fazer minhas considerações a respeito deste tema, mas nós iremos então estudar a lição. Vou convidar vocês para entrar comigo agora. Vou colocar aqui a lição na tela para nós. E essa lição vem tratando, né, o Santo Sábado. Olha só. Leia para o estudo desta semana Isaías 58, 1 a 14. Vamos ler? Eu vou abrir então a Bíblia para que a gente possa ler Isaías 58, do 1 ao 14. Vamos ver o que diz lá. Observância devida do jejum. Esse é o título que está aqui, tá? Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber dos meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punhos iníquos. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria esse jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco de cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livre o oprimido e despedace todo o jugo? Olha só que interessante. Está falando aqui, está tratando a respeito de jejum, tá? Como que o povo de Israel entendia o jejum naquela época e como que Deus realmente pede para que seja realizado. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, os desabrigados, e se vives nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então crás, e o Senhor te responderá:
gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça falar e injurioso. Então, se você não fizer acusações, se não apontar o dedo, então Deus vai estar sempre disposto. Se abrir a tua alma ao faminto e fartar-te a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar os teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse. Então a gente leu o capítulo inteiro de Isaías 58, de 1 a 14. Eu não preciso refrisar para vocês o contexto, né? O contexto que está sendo apresentado aqui é para Isaías naquele momento. A gente sabe toda a observação da antiga aliança. Não vou tratar desse ponto agora, a gente vai dar sequência. Está falando de jejum, está falando de sábado, porque está falando de um povo determinado a quem foi dada essa ordenança, mas nós iremos adiantar. A partir do título e do estudo da semana, note as suas impressões sobre o que se trata a lição. A lição se trata do Santo Sábado, santificar o sábado. Vamos adiantar. Pesquise em comentários bíblicos, livros denominacionais e de Ellen G. White sobre os temas nesse texto de Isaías 58, 1 a 14. Eu não vou abrir livro de Ellen White. Como eu falei para vocês, aqui no canal Remanescente a gente estuda só a Bíblia. Só a Bíblia. A Bíblia tem todas as respostas. Eu não preciso abrir livro de Ellen White. Se você quiser fazer isso, você fique à vontade. Mas eu não vou abrir. Então, iremos avançar. Iremos para o primeiro estudo, que é o dia de domingo. O tempo de ajuntamento. Vamos lá. Após o movimento ter se dividido em várias facções nos anos seguintes à grande decepção, Deus escolheu usar o sábado para reunir seus crentes. Não podemos ignorar a influência dos batistas do sétimo dia nesse movimento. Um exemplo principal é Rachel Oakes Preston, que compartilhou a verdade do sábado com o pastor Frederick Wheeler. Quando o pastor Wheeler abraçou a mensagem do sábado, uma pequena congregação sabatista foi formada em Washington, em New Hampshire, onde a primeira igreja adventista sabatista ainda está de pé até hoje. O que eu estou lendo para vocês aqui é a história da igreja, tá? Mais ou menos como ela foi desenvolvida a respeito do insurgimento do sábado dentro das doutrinas. Thomas Preble, outro influente batista, foi o primeiro ministro millerita adventista a advogar pelo sábado por escrito. Infelizmente, ele apenas guardou o sábado por 3 anos, mas seus escritos tiveram um grande impacto. Joseph Bates leu em um dos seus panfletos, aceitou a verdade e no ano de 1845 se tornou talvez o defensor mais importante do sábado, do sétimo dia. Bates escreveu seus próprios panfletos sobre o sábado, que convenceram James e Ellen White a guardar o sábado também. Os panfletos de Preble também chegaram a Miriam Stewell, uma jovem de 15 anos que morava em Paris Hill, no estado do Maine. Ela aceitou o sábado e compartilhou os panfletos com seu irmão Pius e J.M. Andrews. Ben tinha 15 anos. Ambos os jovens aceitaram os ensinamentos que ela compartilhou. As origens da guarda do sábado dentro do movimento adventista são humildes, mas talvez seja isso que lhe confere mais poder.
Deus usou pessoas de origens, localizações geográficas e idades completamente diferentes para iluminar uma verdade vital. Uma verdade que definiu o movimento e que desde então se espalhou para todos os cantos do mundo. Tá, vamos lá. Primeiramente, o que precisa ser bem definido aqui é de que o sábado não foi levantado pela Igreja Adventista. O sábado, ele sempre se manteve dentro de um grupo de estudos. Os judeus nunca abandonaram o sábado. E eles sempre existiram. Então a Igreja Adventista levantar o sábado? Não. Isso não, tá? Simplesmente alguns estudiosos estudaram, decidiram adotar a prática do sábado. Agora, que a igreja levantou isso? Não. Aí a igreja pode usar, sim, de que Deus chamou essas pessoas para estudarem, mas como a gente mesmo viu aqui no início do texto, muito bem falado, teve muitas facções, né, após o movimento milerita, que se dividiram para tudo que é lado. Não, eu não vou ficar com essas doutrinas, eu vou ficar com essas. Cada um escolheu o seu pacote de doutrina e foi para um lado. E os adventistas do sétimo dia foi uma dessas facções que foi para um lado. Então, quer dizer, a igreja diz que esse movimento foi levantado por Deus, mas aí depois Deus separou, cada um foi para um canto. É um pouco estranho, né? Mas tudo bem. E aí agora Deus deu o sábado somente para os adventistas do sétimo dia, o resto, inclusive os que aceitaram o movimento milerita, que aguardavam Jesus, o resto é tudo Babilônia. Se não aceitou o sábado, aí Deus chamou, passou por todo o desapontamento, mas são tudo Babilônia, o resto das facções. Só a igreja adventista é que leva o nome, né, de ser a igreja remanescente de Deus. Eu estou só resumindo a história para vocês, tá? Essa é a pura verdade. Vamos avançar, então. Não tem muitos comentários hoje aqui nessa carta de domingo. A gente leu somente um pouco da história. E foi uma história, acredito que realmente seja verdade, exatamente o que aconteceu. Não estou aqui para desmentir o que não seja verdade nos fatos históricos, ok? Vamos avançar, então. Razão principal. Vamos lá. Os batistas do sétimo dia acreditavam que a verdade se revelaria por si só, que as pessoas eventualmente a ouviriam porque era verdade. Eles não pregavam ativamente sobre o sábado por esse motivo. Em contraste, os crentes adventistas viam o sábado não apenas como um dia alternativo de adoração, mas como uma questão de grande importância nos últimos tempos. Essa visão foi expressa pela primeira vez por Joseph Bates, que conectou o sábado do sétimo dia, com a obra final de Jesus no santuário celestial, usando Apocalipse 14, 9, 13 e Apocalipse 11, 19. Espera aí, só um pouquinho. O que tem a ver o sábado com a obra final de Jesus no santuário celestial? Eu não consegui entender. Os textos apontam, vamos lá então, eu vou fazer questão de ler os textos. Apocalipse 14, 9 a 13. É a voz do terceiro anjo, tá? Seguiu outros anjos, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Também este beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Entendi. Então, aplicou a terceira voz para esse momento e acredita que este momento da terceira voz foi exatamente o momento em que a Igreja Adventista se situa na profecia para somar e trazer para si a representação e a observância do sábado. É o que a Igreja Adventista acredita. Então, quando fala de mandamentos, eles entendem que são os 10 mandamentos. Lembrando, são 613 mandamentos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sobre quem estava destinado os 613 mandamentos? Sobre gentios? Terceiro ponto, qual aliança estava vigente? A primeira ou a segunda? Então preste bastante atenção nesses pontos, porque isso tudo é importantíssimo para a interpretação deste quesito.
ok? O livro de Hebreus ele deixa muito bem claro a diferença das trocas das alianças. O livro de Hebreus ele deixa muito bem claro em relação aos mandamentos que estavam em tábuas de pedra, né? E os mandamentos que estão gravados dentro do coração. Qual mandamento você obedece? Quais mandamentos você obedece? Ok? E quais mandamentos de ordenança que você obedece? Quais são os mandamentos de rituais que você obedece? Preste bastante atenção. E Apocalipse 11:19, nós vamos ler ali então, que vai dizer assim: abriu-se então o santuário de Deus no céu, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Aí entra a pergunta que eu fiz aqui. A arca da aliança, sobre qual aliança? Diz para mim. A arca de qual aliança? A de pedra? Essa dos 10 mandamentos? É essa a arca da aliança? Ou é a da nova aliança firmada com o povo de Deus, judeus e gentios? Qual aliança que foi vista no céu? Preste atenção, tá? E se você ainda vai pegar todo esse pacote e colocar em um juízo investigativo, não vai fazer sentido nenhum. Nenhum. Porque o que eu estou querendo entender, o que eu estou tentando entender que a lição está trazendo é de que esses mandamentos estão lá, sendo passados no juízo vingativo, e lá estão vendo lá, Wagner, tu não guarda o sábado. Deixa eu anotar aqui. Pronto, condenado, perdido. É isso? Eu acredito que é isso que a lição está trazendo, ok? Preste bastante atenção. O outro ponto interessante aqui é com relação à besta. A besta, referido aqui no capítulo 14, como vocês trouxeram, né? Essa besta não chegou, não surgiu ainda. Ela não se levantou ainda. Por que ela não se levantou, Wagner? Porque existe um tempo determinado para que ela tenha a sua ação. Onde é que está isso? Em Apocalipse. Lá no Apocalipse 13, vai dizer, olha só que interessante, que essa é uma besta que foi golpeada de morte e que ela tem o poder de uma autoridade para proferir, né, toda a sua arrogância e blasfêmia por 42 meses. Ué, mas já passou os 42 meses? O próprio texto de Apocalipse 14, do 9 ao 13, vai dizer que esta besta vai ser destruída pela presença do Cordeiro. Então entende que os tempos cronológicos não batem? Não batem. Essa besta que nós estamos falando aqui, essa besta que vai sair para guerrear contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, não de pedra, tá? Aqueles que têm internalizados dentro do coração os mandamentos. Essa besta que vai fazer perseguição aos santos, que está sendo ali trazido no Apocalipse 11. Você não leu o Apocalipse 11? Está ali. Exatamente o tempo cronológico. Essa besta que faz a perseguição aos santos, lá de Daniel 7, que vai agir por quanto tempo? Lá, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Quanto tempo é isso, meu irmão? 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo? Não é também 42 meses? Olha só que interessante, né? Tá vendo só? Ou se não, 1260 dias. É exatamente o tempo da grande perseguição, a mesma que Jesus falou em Mateus 24. Então Deus ele coloca de várias maneiras o tempo para que a gente não se perca, para que a gente não fique boiando na profecia. Ele deixa um tempo determinado e a igreja não respeita os tempos determinados. Ela simplesmente passa por cima. Não, foi lá no passado, mas vai ser no futuro e vira essa salada de fruta. Ok? Então, vamos então pontuar os tempos cronológicos e o que exatamente está sendo tratado. Estamos falando de mandamentos guardados? Sim, o texto do Apocalipse traz, eu não posso negar isso. Agora, quais mandamentos são esses? E aonde que ele está? E sobre qual aliança é que eles estão firmados? São mandamentos que estão em tábuas de pedra? Ou são mandamentos que estão gravados, internalizados no coração? Pare para meditar
Isso. Vamos avançar. Ele expressou essa conexão da seguinte forma. Olha só. O juízo ocorre no Santo dos Santos do santuário, aonde a Arca da Aliança está guardada. Bom, vamos lá. O texto não fala de maneira nenhuma de que a Arca desta Aliança, lá no Apocalipse 19, está sendo guardada no Santo dos Santos. Não está falando disso. Está falando que está no santuário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente já falou lá atrás a respeito disso, né? Qual santuário precisa ser purificado? Se não assistiu, assista o vídeo 2, assista o vídeo 1, que nós estamos tratando isso abertamente para que você possa entender. Até porque não tem sentido este Santo dos Santos aonde a presença de Deus está. Não tem sentido porque o véu do santuário se rasgou. E agora Deus habita dentro do homem. Olha só que interessante. O mesmo lugar pelo qual estão agora os mandamentos gravados no nosso coração. Isso está escrito lá no livro de Hebreus. Esse é o lugar. Então, eu só vou dar continuidade na leitura para que vocês entendam como que eles estão desenvolvendo essa linha de pensamento. Ele expressou essa conexão da seguinte forma: o juízo ocorre no Santo dos Santos do santuário, aonde a Arca da Aliança está guardada. Não está lá, está dentro do coração. A lei de Deus, que inclui o sábado, não está lá, ok? Não está lá. Não existe uma lei gravada lá. A lei está dentro do coração do homem. Pelo menos aquele que foi nascido de novo, ele tem essa lei internalizada dentro dele. Ele não precisa mais estar olhando para a pedra, ok? Os crentes perceberam que ignorar o sábado levaria a ignorar a lei de Deus. O templo no céu, onde a lei é guardada, e o juízo que ocorre nesse templo. Pô, vou anular tudo isso, porque não existe juízo nesse momento. O juízo é só depois. O juízo ele é o juízo ainda que vem para dar a sentença, o galardão. Porque no momento que você morre, você já está selado. Você já está destinado. O juízo é em vida. E aliás, a palavra de Deus aponta que aquele que é nascido de novo não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Está escrito. Ok? Vamos lá. Cada um dos 10 mandamentos estava no coração do templo de Deus no céu, mas os mandamentos do sábado tinham um significado especial porque havia sido esquecido por tantos. Não tem... Olha só, presta atenção que eu vou trazer para vocês aqui. Não tem diferença nenhuma. Se você transgride um mandamento, é tudo igual, é o que a palavra diz. Por que é especial? Aonde que está ali que é especial? Muito pelo contrário, é o único mandamento descrito na palavra de Deus que foi condicional, porque ele era cerimonial. Dentre os 10, ele é o único condicional. Está escrito. Nós vamos ter a oportunidade de abrir, e eu vou mostrar para vocês isso. Fazia parte de um regime, de uma lei dada por um povo específico. Aliás, esse povo deve guardar esse mandamento até hoje, eles estão lá. Por quê? Porque eles fazem parte da primeira aliança ainda. Eles fazem parte, a eles foi dada essa ordenança, ok? Então vamos lá. Assim como o sábado precisava ser restaurado quando a igreja adventista foi fundada, também precisava ser restaurado no tempo de Isaías, quando Isaías escreveu o nosso trecho-chave 58, 1 a 14, como eu li para vocês. Ele estava chamando fervorosamente tanto Israel quanto Judá de volta à verdadeira adoração a Deus após anos de buscas por ídolos. Há muitos apelos e mensagens solenes e advertências ao longo do livro, e os capítulos 57 e 59, em particular, são um apelo à reforma, para que Israel volte a Deus, descubra o verdadeiro espírito de religião pessoal e abandone o pecado de uma vez por todas. O sábado foi novamente pisoteado durante a profecia de 1260 anos, 538 d.C. a 1798, quando o papado estava no auge e declarou o domingo como dia santo de Deus. Isaías 58 traz a esperança de que o sábado será restaurado ao seu lugar legítimo do fim dos tempos. Só um minutinho. O sábado foi novamente pisoteado durante a profecia de 1260 anos. 1260. Que profecia é essa? Você está falando da profecia da grande perseguição? Você está falando da profecia que está
sendo trazida ali como a grande tribulação, mas essa profecia não aconteceu ainda. O que aconteceu de 598 a 1798? Nada. Não aconteceu nada. Não posso negar que não teve uma perseguição massiva na época dos reformadores, na época da Idade Média. Agora, não é a conclusão dessa profecia de 1260 anos. Porque se a gente lê Mateus 24, a gente já abriu nas lições passadas, a gente vai ver que no fim desse tempo Jesus volta. Não tenha dúvida. Quer ver? Vamos lá. Mateus 24, no versículo 21. Porque nesse tempo haverá a grande tribulação, como desde o princípio do mundo nunca houve até agora. Então não estamos falando dessa. E não tem havido e nem haverá jamais. Tá entendendo? Não estamos falando dessa. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Não significa que vão diminuir, não vai ser 1260 dias e não anos. Não significa isso, tá? Isso significa que esse é um tempo determinado e que vão ser tempos contados. Olha só que interessante. Quando vai se tratar da vinda de Cristo, vai dizer assim no versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Opa! 1798 acabou. Esses, entre aspas, 1260 anos. Vou fazer uma perguntinha para você, adventista. Cadê Jesus? Por que ele não voltou? Ué, Jesus não voltou? Aliás, nem deveria ser, então, 1844, deveria ser 1798. A volta de Cristo, né? Porque a profecia é clara. Quando acabar esse tempo, acontecem todos esses fenômenos e Jesus volta. É isso. A própria lição 1, a gente já deixou muito bem claro que esses eventos, que inclusive a igreja também diz que já aconteceu, não aconteceram ainda. E aí a gente pode abrir lá, novamente, Apocalipse 6, no versículo 12, para a gente ver que isso daqui exatamente acontece no momento da vinda de Cristo. Como a gente leu em Mateus 24, vai dizer assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Você está entendendo o tempo cronológico? Ou você vai dizer que isso daqui não é a volta de Cristo? É isso que está dizendo. É o mesmo texto. Tá, Wagner, mas eu não concordo ainda. Vamos para a profecia, vamos estudar mais profecias. Eu acho que a igreja empacou nisso tudo, sabe? Não consegue avançar, travou, não consegue avançar e fica dando voltas e voltas e voltas nas mesmas profecias interpretadas erroneamente, que quando a gente vai colocar na prova real, não fecha. Olha só que interessante. Olha só. Neste tempo, se tu ler Daniel 11, todo o contexto, você vai ver ali a guerra, exatamente a guerra do rei do norte contra o rei do sul, vai falar sobre o chifre pequeno, e vai chegar assim no capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, igualzinho lá Mateus 24, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. O contexto você está vendo. É um contexto imediato, de um tempo determinado. Logo depois a gente tem a grande ressurreição, a primeira ressurreição,
aqueles que voltam à vida para reinarem com Cristo, né? E olha só, quando eles vão falar sobre esse tempo determinado, vai dizer assim, ó, versículo 7. Ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Olha que interessante. Então a gente está vendo um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quanto tempo é isso? 3 anos e meio. Pega sua calculadora, bota 1.260 dias e divide aí. Quanto tempo vai dar? Não vai dar 3 anos e meio? Exatamente. Deus, ele trabalha com exatidão. Deus, ele trabalha com exatidão. Ah, Wagner, mas eu continuo a leitura do texto e depois vai dizer assim, ó, depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, exatamente o mesmo contexto dito por Cristo Jesus, Mateus 24, versículo 15, quando, pois, virdes a abominação desoladora instaurada no lugar santo, então, fuja, porque começa a grande perseguição. Então o texto vai dizer, depois do tempo que for tirado o sacrifício e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Nós estamos tendo agora um espaço de 30 dias a mais. Aqui existem mistérios, porque depois o texto vai continuar e vai falar de 1.335 dias. Isso tem a ver com o arrebatamento, isso tem a ver com o encontro da igreja com o Senhor nas nuvens. Isso tem a ver sobre o tempo, exatamente o tempo do ajuntamento dessas nações ímpias para a batalha do Armagedon. Então, prestem bastante atenção que tem coisas para acontecer aqui. Eu não vou abrir esses textos agora. Aqui no canal a gente tem muita coisa para falar sobre exatamente essas profecias. Estou querendo trazer um apanhado para que você entenda que é um absurdo o que está escrito aqui. É um absurdo. Você pegar esse tempo de grande perseguição e aplicar para 1.260 anos e isso já aconteceu e já acabou? Como isso? Aliás, se essa era a besta que estava governando nesse tempo, o papado, como está dizendo aqui, Apocalipse 13 diz que ele vai governar por 42 meses. O tempo acabou muito tempo antes. Ou vai querer transferir para dias também? É isso? O tempo já acabou, meu amigo. Acabou. Nós não estamos falando desse personagem, não. Ok? Quando a gente trata de profecia, a gente tem que ser responsável. Quando tem tempo limite, precisa ser respeitado. E a Igreja Adventista é campeã de não respeitar o tempo. Coloca a profecia no início quando ela está acabando. Então eu vou deixar... Você já conseguiu prestar atenção, né? Medita na palavra. Medita um pouquinho na palavra. Foge um pouquinho de Ellen White. Foge um pouquinho do anjo relator. Tá? Que aí você vai conseguir ter um discernimento bíblico. Do contrário, você vai ter que ficar com essas interpretações aqui sem pé e nem cabeça. Sem cumprimento. Sem fechamento bíblico. Como eu sempre falo nos meus vídeos, a decisão final não é minha, é sua. Eu estou aqui para te trazer a verdade, ok? Então vamos lá. Isaías 58 traz a esperança de que o sábado será restaurado ao seu lugar legítimo no final dos tempos. Não, não traz. Não foi isso que a gente leu em Isaías. Isaías 58 traz um ponto específico para um povo específico de uma época em específico. É isso que Isaías 58 traz. Ok? Então, não mistura as coisas. Se a gente não misturar as coisas, a gente consegue ter um discernimento melhor. Continuando. Isaías 58 compara e esclarece o verdadeiro e o falso jejum, como a gente leu no início. O capítulo começa expondo os motivos hipócritas e egoístas por trás do jejum de Israel. Isso é contrastado com o que Deus espera deles, uma vida de serviço alegre, motivada pelo amor que culmina na observância semanal e na experiência do sábado. Este capítulo mostra que guardar o sábado, enquanto falhamos em aliviar a opressão e servir aos necessitados, não é a verdadeira adoração. O sábado que Deus deseja restaurar nos últimos dias é uma experiência completa do sábado que envolve o serviço altruísta, não apenas um debate sobre domingo versus sábados. Deus não está apenas procurando pessoas que guardem o dia certo. Ele está procurando pessoas que guardem o sábado
da maneira certa. Olha, esse ponto aqui é importante. Esse ponto é importante, porque se você está tratando desta lei de pedras, você precisa cumprir todos os requisitos desta lei de pedra. Ok? Qual é a maneira correta de guardar o sábado? Quem vai me dizer qual é a maneira correta? Quem vai abrir e mostrar qual é a maneira correta de guardar o sábado? Se você quer guardar o sábado da maneira correta, vá para a lei. Vá lá para você ver se você vai conseguir guardar. Aliás, você não pode ligar sua luz dentro de casa, não. Tem alguém trabalhando para você. Ok? Você não pode ligar o seu gás. Por quê? Dependendo, né? Se for um gás de cozinha de botijão, tu já pagou por ele. Agora, tu não pode cozinhar. Não pode fazer nada. Não pode dar alguns passos, não pode abastecer o carro. Você não pode fazer nada. Tem que ficar em casa, em repouso. Essa era a lei. Okay? Tem uma quantidade de passos para caminhar e tal. Não vou entrar nessa questão, porque isso tudo já caiu. Isso tudo caiu. Aliás, você é judeu ou você é gentil? Se eu te perguntar isso. Você respondendo isso, você vê se essa observância ela cabe para você. Aliás, o sábado foi instituído para o homem e não o homem para o sábado. Tanto é que Cristo Jesus veio para mostrar para eles que tudo aquilo não era a vontade de Deus. Se você pegar a lei da maneira como ela era requisitada, você vai olhar para Cristo Jesus assim como todos os fariseus e todos os judeus olharam e vai dizer que Cristo não cumpriu a lei. E agora, Cristo cumpriu a lei ou não? Para mim, Cristo cumpriu a lei. Ele fez o que era lícito no sábado, mas o que ele fez não é o que estava na lei. Entendeu a jogada? É muito mais profundo do que você pensa. Ok? Eu vou entrar nesse detalhe lá depois. Fica comigo até o fim do vídeo, que nós iremos tratar sobre isso. Não estou aqui dizendo para você agora, não, vai trabalhar no sábado, vai fazer qualquer coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para que a gente coloque os pingos nos is. A verdade tem que vir à tona a respeito disso. Por que que o sábado não foi mais observado a partir de que a igreja foi fundada? Eu não estou falando da igreja adventista, não. Eu estou falando da igreja de Cristo. Por que que não foi mais observado o sábado pelos cristãos e continuou pelos judeus? Exatamente o que o livro de Hebreus traz. Porque nós estamos sobre uma nova aliança, a tutela de uma nova aliança, onde todas essas ordenanças caíram. Você está entendendo? Nós vamos entrar nesse ponto um pouco mais para frente. Vamos avançar então para a próxima lição, lição de terça-feira. Adoração autêntica. Isaías 58 destaca aspectos do sábado que o livro de Apocalipse mais tarde expande. Não, ele não expande mais tarde a respeito do sábado. Ele está falando de mandamentos, não está falando de sábado. Quando tu falar de mandamento, tira da tua cabeça o sábado. Mandamentos, sábado. Mandamentos, 10, ok? 10 mandamentos. Sábado, o que é hoje? Sombra. O livro de Hebreus aponta. Sombra dos bens vindouros. Preste atenção. Vamos lá. É tanto um descanso quanto um teste do nosso amor por Deus e dos nossos motivos na adoração, serviço e obediência. Guardar fielmente o sábado todas as semanas, mesmo às custas de outras oportunidades de final de semana, demonstra o nosso compromisso de priorizar Deus sobre todas as outras considerações. Através da nossa guarda do sábado, as pessoas podem ver que a nossa devoção a Deus tem prioridade sobre esportes, festas, trabalhos ou até mesmo família. Guardar o sábado do sétimo dia em vez de outro dia mostra a confiança que colocamos na supremacia da palavra de Deus, acima de todas as formas de tradições e autoridades humanas. Vamos lá. Primeiramente, o contexto que está sendo trazido aqui de guardar o sábado sobre qualquer outro dia. O que a palavra de Deus nos traz a respeito disso? Vamos lá? Romanos, vamos abrir ali. Romanos 14, no versículo, vou ler a partir do versículo 1 para você, tá? Acolhei o que é débil na fé. Débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. É o que a gente vai tratar na lição de hoje. Um crê que tudo pode comer, mas o débil
o débil come legumes. Não vou falar mais nada. Não vou entrar nesse ponto com você, ok? Quem come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o teu servo alheio? Quem é tu para julgar aqui? Quem não guarda o sábado vai receber a marca da besta. Quem é tu? Quem é tu? Quem é tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou caia, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença de dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Cada um tem a opinião definida na sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Bom, deixa eu tentar explicar isso aqui para você, que talvez nunca entendeu. O livro de Romanos é um livro de uma carta transitória. Paulo, quando ele vai dirigir a carta aos romanos, ele está simplesmente puxando as orelhas de muitos que estavam ali tentando judaizar os gentios. E ele vem explicando de uma maneira esplêndida o que é ser gentil, o que é ser um judeu verdadeiro. Ele vem explicando sobre circuncisão, sobre lei, sobre mandamento, e deixa muito claro. Tá claro. Ok? Tá, Wagner, eu não sou judeu, mas eu quero guardar o sábado. Não tem problema, meu querido. Não tem problema. Aliás, eu guardo o sábado. Olha só que interessante. Se é para colocar no mesmo patamar de sábado que a igreja adventista guarda, eu também guardo. Eu não trabalho. Agora, para mim é muito mais deleitoso hoje, porque realmente é um dia de descanso. Descanso com a minha família, eu saio num bom restaurante, eu vou num parque, eu vejo a natureza de Deus, eu faço as coisas que é feito para o homem, porque o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Na igreja adventista a gente vê diferente. O homem é feito para o sábado. Tem que correr, tem tanta coisa para resolver e tal. O dia de descanso, sabe qual é que é? Você sabe qual é que é. É o domingo. Aí no domingo você descansa. Hoje está tudo tranquilo. Vou descansar. Pesa na moleira, entendeu? Não, mas eu vou separar esse tempo. Eu quero seguir conforme foi determinado para os judeus. Tranquilo, eu não vou julgar você por isso. Agora, tem um ponto. E é esse o ponto que eu quero trazer. Se você quer impor a sua salvação por causa do sábado, aí você está em perigo. O sábado não é ponto de salvação mais. Sábado não é ponto de salvação. Ninguém vai ser salvo por causa de sábado. E eu tenho que deixar isso bem claro, porque esse é um ponto determinado para a marca da besta, né? Por que a marca da besta seria adoração ao outro dia? Se aqui está dizendo que isso não faz diferença nenhuma mais. Eu li para vocês. E ainda tem mais versos. Vamos lá. Colossenses 2. Colossenses 2, no versículo 16. Ninguém, pois vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, ou dia de lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Bom, vamos lá. Primeiramente, dias de festa. Quando a gente fala de dias de festa, nós estamos falando dos sábados cerimoniais, ok? Porque cada dia de festa que chegava, né? Cada festa das 7 que nós tínhamos, era uma reunião solene. E esse era o dia solene. Era um sábado. Era igual, era a mesma questão de um sábado semanal. Lua nova, também, mesma coisa. Olha só, quando chegava a lua nova, era a mesma coisa. O primeiro dia era referência de um sábado. Que interessante, né? Descanso solene, mesma coisa. Shabá significa descanso solene. Ok? Então, esse era um Shabá. Era um descanso. E aí, nós tínhamos aqui os sábados.
quando está falando de sábados aqui, não faria sentido falar dos sábados cerimoniais. Você já está falando festas e dias de lua nova. Não faz sentido. Então está muito claro, ninguém vos julgue por causa disso. Tem sido sombra. Opa, agora sim. Agora vamos ver, vamos tentar entender a sombra. Se tem sido sombra, sombra do quê? 7º dia da criação é a sombra do milênio que nós teremos. Entendeu? Porque essa terra está por 6.000 anos. Quando chegar o 7º milênio. Então nós teremos esse milênio para estar com o Senhor. Este é o verdadeiro descanso. Esse é o descanso que você tem que se esforçar para entrar. Você sabia disso? A palavra traz sobre isso. A gente vai ler mais para frente. Se esforce para entrar naquele descanso. Esse é o descanso que você tem que se esforçar para entrar. Que dia? No dia que se chama hoje. Isso é o que está escrito. Isso é o que está escrito. Ok? Então, meus irmãos, não é ponto de salvação, não é ponto de julgamento. Eu não vou julgar vocês por guardar o sábado. Muito pelo contrário, o princípio é maravilhoso. Eu sigo o princípio, mas eu não posso querer esforçar todo o meu empenho na salvação por esse dia. Entendeu? Fique em paz. Fique em paz. Se você separou esse dia para estar com o Senhor, fique em paz. Agora tem uma outra coisa muito importante aqui, tá? Pessoas correm de um lado para o outro, de segunda a sexta, sem dar a observância devida a Deus todos os dias. E aí, no sábado, veste a roupinha de cristão. Para lá, vou passar um dia com o Senhor. Eu tenho que estar todos os dias na presença de Deus. Todos os dias. E eu sei que, infelizmente, essa igreja é movida por pessoas que vivem assim. Uma vida hipócrita, despreparada. Esses Deus vai prestar conta. Vão se perder guardando o sábado. Porque não estiveram todos os dias na presença do Senhor. Muito provavelmente estou falando com alguém que corre pegar a lição sexta-feira, deixa eu estudar para responder lá, para saber o que está. Porque durante a semana eu não consegui me achegar na presença de Deus. Jesus falou, ele deixou muito bem claro. Vinde até mim para receber descanso para a vossa alma. Jesus é o nosso descanso. Vá até ele todos os dias para receber o refrigério à sua alma abatida. Ok? Vamos avançar no estudo da lição? Deus deseja que sejamos autênticos em tudo o que fazemos. Os israelitas perderam essa autenticidade, especialmente quando se tratava do sábado. Eles estavam ocupados fazendo o externo, Isaías 58, 3, 4, que muitas vezes é a estrutura da religião, mas permitiram que as suas ações se tornassem o tal da sua fé. Eles se tornaram cegos para a realidade de quem eram. E essa falta de autoconhecimento é o maior obstáculo para a autenticidade que Deus busca. Exatamente. Autoconhecimento. Que povo você é? De que povo você é? Você é gentil ou você é judeu? Não, eu sou Israel espiritual. Perfeito? Perfeito. Mas esse Israel espiritual, ele foi levantado sobre uma nova aliança, não sobre a antiga aliança. Você está entendendo a diferença? Então, todas aquelas ordenanças caíram por terra. Todas aquelas. Aliás, só para deixar isso bem claro, os mandamentos, inclusive o sábado, foi dado lá no Sinai. Até o Sinai, ninguém guardava sábado. Ninguém guardava sábado. Não existe um versículo que diz que o povo guardou o sábado. Ninguém guardou o sábado. O sábado foi determinado num tempo específico. Por quê? Porque o homem era escravizado para trabalhar de sol a sol. E Deus disse, não, vou estabelecer um modelo aqui para que isso não aconteça mais dentro do meu povo. Entendeu? Foi por isso. E até vou te dizer, se você trabalha 7 dias na semana, não repousa, não descansa um dia, você está de acordo com o que Deus deseja para a sua vida. Eu concordo que nós precisamos descansar um dia. Aliás, até todos aí os estudiosos concordam com isso. Tudo bem, concordo com tudo isso. Agora, não tem obrigatoriedade de um dia cheio de regras. Isso não tem mais, é o que a palavra diz. Você quer separar? Perfeito. Quer manter o princípio?
ótimo, maravilhoso. Mas não julgue quem não faz. Não julga quem não faz. Entendeu? É o que a palavra diz, eu já li para vocês 2 versículos falando sobre isso. Não julgue, ok? O sábado ele não te salva. O sábado não te torna melhor do que ninguém. E o sábado não vai garantir a tua salvação. Ok? Se você quiser ser garantido pela guarda do sábado, cumpra as outras 612 e também ofereça o seu sacrifício. Do contrário, não é mais pela guarda, e sim pela fé em Cristo Jesus e pela graça que foi derramada por você. E aquele que é nascido de novo está sob a tutela de uma nova aliança. Este tem os mandamentos internalizados dentro dele. E ele simplesmente obedece. Ok? Preste atenção nesses detalhes. Isaías 58, 6 e 7 apresenta uma solução que fornece o antídoto espiritual para suas formas vazias e mortais da religião. Essa solução, um novo jejum, inclui um ministério voltado para fora, que Israel havia negligenciado. Seus lares deveriam ser lugares de cura para os oprimidos, famintos, excluídos e pobres. Jesus rejeitou muitos dos mesmos pontos dos seus discípulos. Mateus 25, onde enfatizou a importância de como eles tratam os pequeninos. O comentário de, olha só, já vai entrar Ellen White. O comentário de Ellen White em O Desejado de Todas as Nações diz que quando as nações estiverem reunidas diante dele, haverá apenas 2 classes. O seu destino eterno será determinado pelo que fizeram ou deixaram de fazer, por ele na pessoa dos pobres e dos que sofrem. Guardar o sábado enquanto negligenciamos aliviar o sofrimento e a dor é superficial e vazio aos olhos de Deus. Isso não significa nada para ele. Cara, olha, eu vou fazer uma ressalva aqui para Ellen White. Se ela fez essa afirmação, né? Por mais que ela tenha visto tantas coisas, é uma afirmação bem coerente. Não adianta nada guardar o sábado realmente e ter uma vida totalmente desregrada. Eu estou aqui para elogiar o que for bom também. Nem tudo é ruim, ok? Isso que ela falou aqui é uma colocação legal. Agora, a gente não pode só misturar as coisas, né? Guardar o sábado, não guardar. Se você guardar, se você não guardar, mas não aliviar o sofrimento e a dor e o vazio dos outros, isso não significa nada. Não significa nada. Porque aquele que ama o próximo tem guardado toda a lei, está escrito. Vamos lá. Continuação do estudo de segunda-feira. A festa, às vezes, podemos nos envolver em fazer o que é certo pelo motivo errado. Isaías 58 é um apelo para abraçar o sábado por todas as razões certas, torná-lo uma prioridade para compartilhar a bênção de Deus com as pessoas necessitadas. Que Deus ajude em nossas casas, escolas e igrejas a redescobrir o significado mais profundo do sábado. O significado do sábado eu acabei de ler para vocês aqui, e o apelo de Isaías 58 não é para o tempo presente, pode ter certeza disso, como a gente já viu. Versículo 13 e 14, continuação do estudo de terça-feira agora. Versículo 13 e 14 abordam diretamente a guarda prática do sábado, mencionando 3 coisas que devemos evitar a fazer no dia sagrado: envolver-se em conversas fúteis, buscar nosso próprio prazer e seguir o nosso próprio caminho. Em resumo, não seja egoísta. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A lei, ela é muito ampla. Tu quer seguir o sábado, tu segue a lei da maneira correta. Não é só isso daqui, não. Ok? O sábado trata de tornar o serviço amoroso e Deus e aos outros um hábito. Pois é esse tipo de guarda de sábado que agrada a Deus. E é esse tipo de guarda de sábado que mudará os nossos corações e erradicará o pecado. Você não pode determinar o que é guardar o sábado. Já está determinado. Quer guardar, tu guarda conforme está escrito e pronto. Agora, tu quer agradar a Deus verdadeiramente, é muito diferente. Porque agora nós estamos sob a tutela de uma nova aliança. Preste atenção nisso. Agora, tu quer seguir
um conselho para sua vida de sábado, tu pode seguir o que você quiser. Quer seguir isso daqui, tornar um serviço amoroso, qualquer coisa tu pode trazer, pode tornar, mas tu não estará guardando o sábado. Só isso. Pode fazer o que você quiser, faça como você quiser. Não vou mais trabalhar, vou separar esse dia para Deus, como eu faço assim, não trabalho. Separar esse dia para Deus, vou aproveitar com minha família e vou colocar as regras que eu quiser, tá bom. Separou esse dia, tá ótimo. Vai descansar, tá tudo certo. Agora, não vem dizer que isso é um mandamento e que você determina, ou o próprio texto determinou assim. Não, o mandamento tem regras para ser seguida. Do contrário, tá guardando o mandamento. Tu tá entendendo a situação? É óbvio. Preste atenção nos detalhes. Continuação do estudo de quinta-feira. A gente não estudou ainda, mas vamos lá. Como vivemos durante toda a semana faz parte de como adoramos. Pois, vivendo a obediência da sua vontade, experimentamos a alegria mais pura, a palavra deleite. É usada 2 vezes no final de Isaías 58, em contraste gritante com a busca do nosso próprio prazer. Deus não deseja restringir a nossa alegria. Ele deseja que experimentamos o deleite da verdadeira guarda do sábado, como não só nutre uma conexão vibrante com ele, mas também um espírito generoso para com os outros. Eu vou concordar com a primeira parte do texto aqui. Como vivemos durante toda a semana faz parte de como adoramos. Isso é perfeito. Nós precisamos estar em conexão com Deus todos os dias. O dia que se chama hoje, mas a continuação é desastrosa. Porque se você está dizendo isso como um mandamento, tu tem que obedecer o que está escrito. Você está determinando a forma como você quer guardar o sábado. Simples assim. Eu também não vou te julgar por isso, porque a Bíblia diz que eu não posso te julgar por isso. O que eu posso te julgar, e isso sim eu estou fazendo, é te julgar na questão de que você não pode me julgar por eu não guardar o sábado. E te julgar pela questão de que você não pode dizer que o sábado é ponto de salvação, porque ele não é. Isso sim. Então, se a gente trocar esses quesitos aí, tá tudo certo. Eu digo, não julgue os adventistas por guardar o sábado. Quer guardar, guarda, da maneira que você quiser. Você determinou que é assim? Tá determinado que é assim que deve fazer? Faça, não tem problema nenhum. Deus não vai levar em conta quanto a isso. De jeito nenhum, tá tudo certo. Mas não vem dizer que você tá guardando o sábado assim. Não diga que essa é a forma correta de guardar o sábado. Porque não é. Não é assim que Deus determinou a guarda do sábado. Se você quiser guardar, faça corretamente segundo o que diz a lei. Porque no fim das contas, o que está sendo guardado é a lei, não é? Ok. Mas eu digo, eu não estou sob a tutela dessa lei. Eu estou sob a tutela da lei da nova aliança. Que está gravada no meu coração, não mais em tábuas de pedra. Ok? Vamos avançando então. A quarta-feira, momento de reflexão. Como podemos evitar nossos próprios prazeres, mas ainda assim chamar o sábado de uma alegria? É sempre aceitável fazer as coisas certas pelas razões erradas? De que maneira estamos oferecendo algo a Deus através da nossa adoração no sábado que Ele está pedindo? Como equilibramos a nossa necessidade de alimentação espiritual no sábado com a nossa responsabilidade de servir e cuidar dos outros? Eu vou deixar essas perguntas para vocês responderem. Eu vou responder essa última aqui, tá? Você não pode procurar, não pode deixar a tua necessidade de alimentação espiritual só no sábado. Não pode, irmão. Não pode. É todos os dias. Entrar na presença do Senhor é todos os dias. Isso é um erro. Isso é um erro. Você separar um dia, não, esse é o dia de entrar na presença de Deus e os outros dias não. Os outros dias eu deixo para trás. É um erro. Ok? Como que equilibramos a nossa necessidade de alimentação espiritual? Todos os dias na presença de Deus. Porque honrar a Deus através do sábado é especialmente importante para os crentes nos últimos dias? Não tem resposta. Não tem resposta. Sabe por quê? Porque um faz diferença entre dia e dia, o outro não faz. Quer vivamos, quer morramos, fazemos tudo para o Senhor. Não julgue quem faz ou quem não faz. Está escrito. Então, não é importante para quem acha que deve ser importante. Tá tudo certo. Agora, Deus não leva em conta. Ok?
Lição de quinta-feira. Voltados para fora. O sábado é verdadeiramente um dos melhores presentes de Deus à humanidade. É um período de tempo dedicado à comunhão com Ele, à convivência com outros crentes e ao serviço altruísta do nosso Mestre. Nossos relacionamentos terrenos são frequentemente testados na vida. E da mesma forma, nosso amor por Deus e o nosso compromisso com Ele são testados através do sábado. Isso é o que a lição diz. Vou deixar para eles, porque para mim não faz sentido. Jesus perguntou a Pedro se ele amava 3 vezes, e ele fez a mesma pergunta hoje, através do sábado. Será que amamos a Deus mais do que as opiniões daqueles que não compartilham as nossas convicções? Ele nos faz a mesma pergunta hoje? Aonde que está escrito? Quem está fazendo é a pessoa que está escrevendo a lição aqui. Não é Jesus que está fazendo essa pergunta. Essa aqui não tem uma questão de amor aqui, não. Não tem uma questão de amor a Deus nesse quesito. Não tem, porque essa era uma ordenança. Era ordenado. Não tem nada a ver com amor a Deus isso. Ok? Então, se você ama a Deus, se a condição para você amar a Deus é guardar o sábado, guarde o sábado. Não da forma como a igreja adventista guarda. Guarde o sábado verdadeiramente. Ok? Não é dessa forma. Presta atenção. Será que o amamos mais do que a nossa família, que talvez não concorde conosco? Será que o amamos mais do que nossos empregos e entretenimentos? Olha só, acaba voltando sempre nas mesmas coisas. Isaías destaca que o sábado trata de viver uma vida voltada para fora, na qual priorizamos amar a Deus e amar o próximo. O estilo de vida e a adoração que Isaías 58 descreve é o que Jesus mostrou à humanidade quando esteve na Terra. Jesus incorporou o verdadeiro espírito do sábado sempre que serviu aos outros, especialmente quando escolheu curar no sábado. Jesus simplesmente ignorou tudo que estava escrito lá, porque ele já estava nesse momento de transição e ele queria mostrar isso para nós, ok? Essa é uma diferença clássica, tanto que os fariseus eles ficaram apavorados. Como que esse homem está quebrando a lei? Jesus precisava responder à altura, porque ainda não tinha chegado a hora dele. Mas ele estava verdadeiramente mostrando para eles que o tempo, que o verdadeiro, que o Senhor do sábado haveria chegado. Olha só, sabe o descanso que foi dado para vocês? Eu vou te mostrar esse descanso. Eis aqui, sou eu o descanso. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse, eu sou o descanso. Você está entendendo? Não precisa mais de um dia. É isso que Jesus falou. Essa é a comparação do que Cristo fez naquele momento. Isaías 58, 6, 7, Jesus pede a Israel que faça 8 coisas para fazer a sua luz brilhar. Nenhuma dessas 8 coisas é difícil de fazer, mas esse pode ser o problema. Às vezes, achamos mais fácil fazer a tarefa difícil para Jesus do que fazer uma tarefa fácil que está ao nosso alcance. Cristo pediu a eles que alimentassem os famintos e trouxessem os pobres para suas casas, para que quando orassem, o Senhor respondesse. Às vezes, viajamos para o outro lado do mundo para falar sobre Jesus para as pessoas quando nem sequer conversamos com os nossos vizinhos. Jesus desafia essa atitude quando ouvimos os clamores dos pobres e atendemos às suas necessidades. Estamos fazendo pelos pobres o que esperamos que Deus faça por nós quando clamamos a Ele. Com muita frequência, agimos como crianças mimadas, que é muito exigente com seus pais, mas não está disposta a ajudar nas tarefas domésticas. Deus está ansioso para responder às nossas orações e nos abençoar, mas essas bênçãos não nos serão úteis a menos que ouçamos as necessidades dos outros e compartilhemos as bênçãos de Deus com eles. O verdadeiro significado do sábado captura uma vida voltada para fora, na qual estamos abertos para receber as mais plenas bênçãos de Deus e ansiosos para compartilharmos com aqueles ao nosso redor. Ok? Gostei desse último parágrafo aqui. Sabe por que eu gostei? Porque quando Cristo diz que Ele é o descanso, que Ele vai oferecer refrigério para a alma abatida,
Ele está nos dando essa missão. Só que isso é todos os dias. Ou vai dizer que tudo isso aqui se aplica somente no sábado? Que é um dia especial onde você se transforma em cristão. Você põe a sua melhor roupa e você vai. Hoje é o dia de ajudar os pobres, é assim? O ministério de Jesus foi só no sábado? Ou foi todos os dias? Ou ele curava todos os dias? Ou ele trazia refrigério às almas todos os dias? Como que foi? Diz para mim. Diz para mim como que foi o ministério de Cristo Jesus. Entendeu o ponto? Esse é o ponto. Vamos lá. Eu acho que está sendo muito boa essa lição. Lição de sexta-feira. O sábado restaurado. O Senhor ordena pelo mesmo profeta, ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16. O selo da lei de Deus é encontrado no quarto mandamento. Não. Peraí, vamos lá então. Isaías 8,16. Vamos abrir aqui. A partir do versículo 13. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. A ele santificai, ok? Não ao sábado. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário. Opa, o santuário, então, o que é? É um lugar de 4 paredes ou é o próprio Deus? Ele vos será santuário. Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel. Bom, olha só. Então nós vemos uma pedra de tropeço às 2 casas de Israel. Quem era 2 casas de Israel? As 12 tribos. E depois foi dividida. Casa de Judá e casa de Efraim. E a promessa é sobre quem depois? Eis que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Efraim e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia que vos tirei da terra do Egito. Mas esta é a aliança que farei com vocês naqueles dias. Imprimirei as minhas leis no seu entendimento e gravarei no seu coração. Essa é uma diferença. Mas é uma aliança com as 2 casas de Israel. Novamente, que Deus iria unir. Presta atenção. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e lançados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Olha só, é a mesma coisa. A lei estaria gravada dentro do coração. É o que está lá em Hebreus. Nós vamos ler o texto, tá? Resguarda o testemunho, sela a lei no coração do discípulo. Esperei no Senhor, que esconde os seus rostos da casa de Jacó, e a ele aguardei. Olha só que interessante. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Olha só que interessante. Não é no monte Sinai, tá? No monte Sião. Olha as profecias que nós temos para o monte Sião. Vamos lá abrir então a palavra de Deus em Hebreus, que foi o texto que a gente já leu aqui, mas eu vou reforçar. Está lá em Hebreus 8. Vamos ler a partir do versículo 6, tá? E a gente vai entender esse ponto aqui. Porque eu acredito que o escritor do livro de Hebreus, que eu acredito que seja Paulo, mas a gente não tem como afirmar, ele tirou dessa porção. Olha o que ele fala ali, ó. Versículo 6. Vê e faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Essa foi a ordenança a Moisés. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto maior e excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança, não é a mesma, ok? Instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não, olha só, versículo 9 de Hebreus 8. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora na terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias.
Ele já não está falando mais casa de Israel, casa de Judá, porque ele já unificou o povo. Exatamente o que diz lá em Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Tá? Essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, do Senhor. Imprimirei na sua mente as minhas leis, também sobre o seu coração escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você pode pegar essa antiga aliança, onde Deus não habitava no coração do homem, e dizer que eles eram selados por essas leis. Perfeito, como diz o versículo aqui. Agora, o que sela a nova criatura na nova aliança? É os mandamentos selado? Eu não vejo isso aqui. Eu vejo aqui no Antigo Testamento. Eu vejo aqui em Isaías 8, onde eles eram selados por essas leis. 613 mandamentos, ok? Não eram só 10, não. Eles eram conduzidos por esses mandamentos. Precisavam ser ainda ali circuncidados para fazer parte desta comunidade. Somente sobre eles. Agora, eu não estou sob essa tutela de lei mais. Mas então, por que eu posso dizer, por que o selo agora está no quarto mandamento? Aonde que diz isso? Aonde que diz, mesmo que você possa, mesmo que a gente possa ler, mesmo que nós leiamos o que está escrito lá em Isaías 8,16, aonde que o selo está na guarda do quarto mandamento? Ali está falando de toda a lei, não está no quarto mandamento. Então não inventa coisa que não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Você dizer que isso é o quarto mandamento, leia 8,16. O selo da lei de Deus é encontrado no quarto mandamento. Este, entre os 10, é o único que menciona tanto o nome quanto o título do legislador. Ele declara que ele é o Criador do céu e da terra, mostrando assim o seu direito e reverência e adoração acima de todos os outros. Não está escrito no texto 8,16 de Isaías, o selo é o sábado. Não está escrito. Eu não li isso. Você leu, depois você me mostra aí, porque não está aqui. Não colocaram o texto aqui. Agora, no Novo Testamento, nós podemos saber o que é exatamente o selo de Deus. Lembra que a gente falou das duas casas de Israel? Pois é. Nós precisamos meditar nas promessas deixadas a Abraão, Isaque e Jacó, sobre que a sua descendência herdaria as promessas superiores, como está descrito no livro de Hebreus. Sobre essas promessas, nós seríamos selados, porque isso foi determinado por Deus. Uma herança de um povo que seria levantado não segundo a carne, sobre qual os mandamentos foi destinado, mas segundo a promessa deixada a Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ler agora então Efésios 1, lá no versículo 9. Descobrindo-nos o ministério da vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, olha só, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Opa, em Cristo nós somos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, em Cristo, ok? Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, depois que tu ouviu o evangelho, depois que tu ouviu a verdade, foi firmado, foi escolhido, recebeu a herança. Agora foste selados com o quê? Com o sábado? Não. Foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O penhor da nossa herança não é o sábado, é o Espírito Santo, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. É claro, eu estou te mostrando o que a Bíblia está trazendo.
ok? Wagner, mas estou vendo o que a Bíblia está trazendo também. Em momento nenhum a Bíblia trouxe que o selo da lei de Deus é encontrado no quarto mandamento. Aonde isso? Aonde? Aliás, aonde que tem uma áurea no quarto mandamento? Que diferença que teria o quarto mandamento em cima dos outros? A única diferença que eu vejo aqui é que essa era é que dos 10, esse era o único mandamento de ordenança que caiu por terra. É isso que eu vejo. Porque foi um mandamento condicional para um povo incondicional. E é o único mandamento que não é citado. Ele não é citado no Novo Testamento como um mandamento para ser observado. Em momento nenhum você vai encontrar isso. Ok? Repito pelos motivos. A nova aliança foi feita com as duas casas de Israel. A nova aliança foi feita sobre um povo espiritual. Primeiramente sobre gentios que foram reerguidos segundo a promessa, não segundo a lei. Ok? E agora, como o próprio livro de Hebreus nos traz, nós fomos agora introduzidos sobre uma nova aliança. Não nas leis de pedra, que você precisa ficar observando, mas nas leis que estão aqui na nossa consciência, no nosso coração, onde todos os dias nós nos encontramos na presença do Senhor, não somente no sábado, ok? Vamos continuar então. A lei e o testemunho. Enquanto doutrinas e teorias conflitantes abundam, a lei de Deus é a única regra infalível pela qual todas as opiniões, doutrinas e teorias devem ser testadas. O profeta diz: se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. No versículo 20 de Isaías 8,16. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Não é o mundo ímpio, mas aqueles que o Senhor designa como meu povo, que devem ser reprovados por sua transgressão. Ele declara ainda: contudo, todos os dias me procuram e têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não abandona a lei de Deus. Isaías 58, 1, 2. Aqui é apresentada uma classe que se considera justa e apresenta grande interesse no serviço de Deus, mas a representação severa e solene do som da corações prova que eles estão pisoteando em preceitos divinos. Não prova, porque eu já mostrei para vocês aqui. Já mostrei para vocês que esse preceito ele foi dado lá somente ao povo de Israel há quanto tempo depois? Isso não foi obedecido desde o Éden. Entende? Porque o sétimo dia, não é sábado, tá? O sétimo dia estipulado no Éden, ele é referência ao milênio vindouro. Aliás, se você for estudar, abre em Gênesis e veja. Todos os dias houve tarde de manhã. Por que o sétimo dia não houve tarde de manhã? Por que não houve? Referência ao milênio, referência à eternidade que nós teremos com o Senhor. É uma sombra de um bem vindouro, ok? O profeta aponta assim a ordenança que foi abandonada. Reedificarás antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamar de santo deleitoso o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Verso 12 e 14. Essa profecia também se aplica ao nosso tempo. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Diga para mim. A brecha foi feita na lei de Deus quando o sábado foi alterado pelo poder romano. Mas chegou a hora de que a instituição divina seja restaurada. Só a Igreja Adventista é a instituição divina, então. Ela que vai restaurar essa brecha, é isso? Os judeus nunca esqueceram o sábado e eles não contam nisso. Eles que são o povo de Deus eleito, não contam. A brecha deve ser reparada e os fundamentos de muitas gerações devem ser levantados. Ellen White, no Grande Conflito. Bom, se Ellen White falou, quem somos nós para discutir, né, com a pena inspirada, né? Então, esse foi o estudo da lição, mas a gente vai trazer uns pontos aqui agora que eu prometi para você que ficou até o final, eu vou trazer essa parte importantíssima para você aqui, tá?
Vamos continuar o estudo, agora um pouquinho fora da lição somente na Bíblia. Vamos ver o que a palavra de Deus vem nos apontando. Olha só que interessante. Quando a gente vai ler o capítulo 7 do livro de Hebreus, vai dizer assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei. Olha só, essa é a lei, tá? Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo. Jesus nunca poderia ser sacerdote na terra, porque ele não era da tribo de Levi, ok? Já fica um toquezinho aí para os pastores aí, tá? Quanto a isso. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço de altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal. Mas segundo o poder da vida indissolúvel. Portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, revoga. O que se revoga? O que significa? Se cancela a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Se você vai estudar todo o capítulo 7, eu li só o versículo 11. Está falando de quê? Está falando de dízimo, está falando de sacrifício de animais, está lá falando da lei de pedras, está falando de tudo. Todos os rituais da antiga aliança. Está falando das festas, está falando de tudo. Tudo caiu. Ok? Eu li para você, eu vou repetir para você. Você talvez... Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo esse vídeo nunca leram isso daqui. Por quê? Porque eles não fazem questão de ler isso dentro da igreja. Isso não. Não, porque está falando do dízimo aqui. Como revoga o dízimo? Tá doido? O sábado continua, é lei. O dízimo também é lei, continua lá. Continua, tudo certo. Tá, mas e a matança dos animais? E o sacrifício? Não, isso caiu. Ah, você agora vai determinar o que caiu e o que não caiu? O texto está deixando bem claro aqui. Versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Qual é a esperança superior que a gente se chega a Deus? É o sábado? É chegar no sábado e na igreja para me chegar a Deus, é isso? Não. Vou te falar qual é. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, entra no secreto com teu pai, entra na presença de Deus por intermédio do sangue de Cristo Jesus. Ele é o teu descanso. Que dia, Wagner? Todos os dias. Todos os dias. Não é somente no sábado, não. Ok? Vamos continuar. O texto vai falar ali um monte de coisa a mais. Aí no capítulo 8, ele vem trazendo coisas maravilhosas, como eu li para vocês. E vai dizer assim no versículo 12: Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Cadê o juízo investigativo aqui? Eu não vejo. Não, deixa eu anotar os pecados aqui. Não. Os pecados foram apagados. Então, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova o quê? Nova aliança. Versículo 13, capítulo 8. Torna antiquada a primeira. Quando diz nova, a primeira já não vale mais, torna antiquada. Ora, aquilo que se torna antiquado, velho, envelhecido, está prestes a desaparecer. Acabou. Você está entendendo? E aí? Você fica com a lição ou você fica com a Bíblia? Decide. Nós precisamos decidir.
Ah, Wagner, mas eu ainda não estou convencido, é difícil e tal. Eu entendo, meu irmão, eu entendo. Foi martelado tantas vezes na tua cabeça, né? Que você precisa. O sábado é o selo de Deus, a gente já leu que não é. Que você precisa guardar, porque senão você não vai ser salvo, né? É isso que dizem? Então tá. Vamos falar da realidade do sábado, então. Vamos ler, então, Hebreus, capítulo 3, completo. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor, tá? O título da minha Bíblia, que talvez a sua seja diferente, diz assim: Cristo é superior a Moisés. Olha só como começa o título. O perigo da incredulidade e da desobediência. Bom, vamos lá. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerais atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Olha, tá vendo Moisés? Tô vendo, mas você já leu o que eu passei no capítulo 8? Jesus é fiador de uma nova aliança. E é essa que importa, ok? Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu, pois, olha só, presta atenção, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. O que ele está falando sobre isso? Santuário terrestre estabelecido e erigido por Moisés, né? Versículo 5. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haveriam de ser anunciadas. Opa, então o santuário estava anunciado a coisas que viriam. E o que diz lá? No versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. E agora? É lá no céu que está o testemunho, a tábua do testemunho? É lá ou é aqui, dentro, a habitação do Espírito Santo? Acaso não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Está entendendo? Cristo, porém, como filho em sua casa, qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Agora ele vai entrar no ponto do sábado. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, não a lei, o Espírito Santo, hoje, que dia? Sábado? Não. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Olha a referência ao povo atravessando o deserto aqui. Onde os vossos pais tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Que descanso que ele estava falando aqui? Qual o descanso que o povo de Israel não entrou por causa da incredulidade? Primeiramente, os sábados, eles não conseguiam cumprir. E segundo, e mais importante, a Canaã. Aquela geração inteira não entrou. Essa era a promessa, esse era o verdadeiro descanso prometido para eles, naquele momento. Mas Deus tem uma promessa superior, um descanso superior, na qual nós precisamos nos esforçar para entrar. E ele vai tratar disso um pouquinho mais aqui. Quer ver? Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso de coração, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E quando se diz: hoje, se ouvirdes a vossa voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no deserto. Ora, quais os que tendo ouvido e se rebelaram? Não foram de fato todos que saíam do Egito por intermédio de Moisés? Não foi sobre esses que veio a lei da primeira aliança? E contra quem se dignou 40 anos,
Não foi contra os que pecaram, cujo cadáver deles caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Entendeu? Temamos, portanto, capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Que descanso de Deus que existe uma promessa de nós entrarmos. A terra prometida. A promessa foi dada a Abraão, Isaque e Jacó. É referência a nós. Quantas profecias nós temos que herdaremos a terra? Quantas profecias? Quando que isso acontecerá? No 7º milênio. Olha as conexões com Gênesis. Faça a conexão correta do verdadeiro descanso. Porque também nos foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé aqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, olha só, não está dizendo assim, ó, olha, porque não guardaram o sábado. Não, olha só o que ele diz. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, tipo assim, já estava concluída, porque em lugar assim disse no tocante ao 7º dia, descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. Descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. Mas isso não tem a ver com sábado semanal, tá? Deus descansou nesse dia, referência a uma sombra vindoura. E novamente no mesmo lugar disse, não entrarão no meu descanso. Deus entrou, os homens não entraram. Guardando o sábado. Guardando, não guardando, pecando, né? Não entraram no descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, olha só, e que por causa da desobediência não entraram aqueles a qual anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. Opa, vamos lá, vamos ver que dia que determina. Se ele vai dizer agora um dia, é sábado, é isso? Não. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo esses foram declarados. Hoje, se ouvirdes a vossa voz, não endureçais o vosso coração. Ora, agora que está aqui, tá? Se você quer guardar o sábado, preste atenção nisso. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Se o descanso fosse dado a respeito do sábado semanal, ou poderia ser a terra prometida, não ia ter a promessa de um outro dia. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Entrar naquele descanso que nos está prometido. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar contas. Entendeu? Nós precisamos nos esforçar para entrar nesse descanso que nos foi prometido. Esse é o descanso. O descanso que o povo de Israel não pôde entrar por causa da sua desobediência. Eles não entraram, eles não herdaram a terra prometida. Esse é o descanso prometido para mim e para você. Que dia? Qual é o dia que diz ali? O dia que se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por outro lado, não tem problema. Se você quer seguir esta sombra que foi dada para o povo de Israel, siga sem problema nenhum. Eu não estou aqui para te julgar porque você guarda o sábado. Não tem problema nenhum. Problema nenhum. Agora, esse peso de dizer que você vai ser salvo por causa do sábado, isso não é Bíblia.
A mentira dita de que o selo de Deus é o sábado não é bíblico. Nós somos selados pelo Espírito Santo, que é o penhor da salvação de todo aquele que nele crê. Ok? Fico com essa palavra. Se inscreva aqui no canal Remanescente, tá? Ative as notificações também. Se você quiser entrar em contato comigo, mandar uma pergunta, concordar, discordar, sem problema nenhum, vai lá no meu Instagram, canal Remanescente, e a gente estará disponível para estar sempre aí conversando com você. Não se esqueça de assistir os 2 vídeos que está aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Nos encontramos na próxima semana com mais um estudo da lição.